Fiquei fora por 2 meses. Minha esposa me mandava vídeos sensuais todos os dias. Estranho é que, depois que voltei para casa, ela não queria que eu a tocasse. No nosso aniversário de casamento, ela se arrumou toda. Não vou voltar hoje à noite. Antes que eu pudesse perguntar, ela jogou um ultrassom na minha frente. Estou grávida de 1 mês e meio. Minha dignidade se espatifou. Eu entrei em colapso, querendo levar ela comigo. Mas no final, só consegui sussurrar: vamos nos divorciar. Por que o divórcio? O bebê não é seu, mas eu sempre estarei ao seu lado. Isso não é o suficiente? As palavras de Liu Huyan me estimularam completamente. Peguei o cinzeiro da mesa e o atirei no chão. Como você pode dizer uma coisa dessas? Você está grávida de outro homem pelas minhas costas e ainda pode falar de forma tão despreocupada. Essas palavras nojentas? Liu Huyan não disse nada. O cinzeiro acabou de arranhar a testa dela. Uma mancha de sangue apareceu. Ela levantou a mão para enxugar o sangue e então me olhou calmamente. Era como se estivesse olhando para uma criança irracional. Já se acalmou? Calmo? Como você quer que eu me acalme? Peguei tudo que estava na mesa e joguei no chão. Até o anel novo que preparei para Liu Huyan, eu joguei no chão. Com um baque, o anel sumiu. Caiu em alguma fresta e eu finalmente caí de joelhos no chão, derrotado. Eu agarrei minha cabeça em agonia, como se isso pudesse aliviar a dor no meu peito. Mas as lágrimas nos cantos dos meus olhos ainda contavam silenciosamente meu desespero. Liu Huyan ainda não disse nada. Ela calmamente pegou tudo no chão, até encontrou o anel. Ela colocou o anel no dedo. Ah, o anel é muito bonito. Eu gostei muito. O tom dela era como se nada tivesse acontecido. Sempre é assim. Quando há qualquer provocação, ela não fala nada, apenas me olha. Deixa eu falar, deixa eu gritar. No final, eu me rendo e desisto. Ela se abaixou lentamente. Gentilmente, com o dedo, ela enxugou as lágrimas dos meus olhos. O brilho do anel de diamante brilhou diante dos meus olhos. Ah, não faça mais bagunça. Se você continuar assim, vai ser muito difícil para mim. Eu a olhei com incredulidade. Como é que no final parece que tudo é culpa minha? Eu agarrei a mão dela. Tentei me acalmar um pouco. Liu Huyan, você se lembra quando nos casamos? O que dissemos? Você disse que só me amaria nesta vida. E que só teria eu no seu coração. Mas só 3 anos de casamento e você já está grávida do filho de outro homem. Você me traiu. Traiu nosso casamento. Ah! Eu ainda tenho você no meu coração. Ninguém pode substituir seu lugar. Ela colocou minha mão no peito dela. Eu posso sentir os batimentos do coração. E ela? Quem é ela? Liu Huyan fez uma pausa. Demorou um pouco para responder a minha pergunta. É Boda. Li Boda. No ano passado, arranjei um lugar para Liu Huyan morar. Quem diria que, em apenas 1 ano, essa assistente já estaria em sua cama, me fazendo de corno. No começo, Boda e eu éramos muito corretos. Mas você sabe, você estava sempre viajando. Liu Huyan soltou minha mão. Ele sentou-se no sofá, olhando para mim. Mas eu não senti nenhuma calor. Ele é mais jovem que você e mais compreensivo. Nos momentos em que eu mais precisava, ele sempre aparecia. Ele se lembrava do passado com Ji Boda. Ele sabia que perfume eu gostava, que música eu gostava de ouvir. Nos dias em que você viajava, sempre nos dávamos bem. Caminhávamos de mãos dadas no parque, acampávamos sem preocupações. Ele parecia perdido em suas memórias, um sorriso surgindo naturalmente em seus lábios. Pare com isso. Eu imploro, pare de falar. Cada palavra me machuca ainda mais. Liu Huyan balançou a cabeça e acendeu um cigarro. A sala ficou cheia da fumaça dele, mas você nunca soube o que eu gostava. Você só pensava que eu gostava de ouvir músicas. Você nunca me acompanhou. Sua rigidez me fez querer um pouco de emoção. Nem tive coragem de mencionar. Meu coração dói até ficar dormente. Ah, sim. Você não pode estar comigo, pode? Olhando para o olhar suplicante de Liu Huyan. Não consegui me conter e desabei chorando. Liu Huyan, por favor, pare de falar. Liu Huyan não disse mais nada, apenas continuou me olhando em silêncio, até que a porta se abriu. Ji Boda estava na entrada com a chave. Será que cheguei na hora errada? Fiquei surpresa por ele ter a chave de casa. Liu Huyan já tinha ido até ele. Ele laçou suavemente o braço de Ji Boda. Não, você chegou na hora certa. Ele gentilmente acariciou a parte inferior do abdômen, um sorriso terno no rosto. Senti sua falta, e o bebê também sentiu. Quando Liu Huyan desviou o olhar, eu apressadamente desviei o meu,
como se eu fosse um ladrão mesquinho espiando a felicidade alheia. Eu evitei o contato visual e olhei em volta pela casa, mas estava toda bagunçada, nem parecia um lar. Ah, sim, eu ainda tinha uma viagem de negócios. Lembro que a empresa disse que eu tinha que viajar hoje. Preciso arrumar minhas coisas e sair. Estou muito ocupada. Esta noite, ficamos aqui ou vamos para minha casa? A voz de Jiboda chegou aos meus ouvidos. Senti um arrepio. Então eles costumavam vir aqui, neste lugar que eu achava que era só meu e de Liu Huyan. Nossa casa. Vamos para sua casa. Só quando ouvi a voz de Liu Huyan, é que voltei à realidade. Esta noite, você consegue ficar sozinho? Liu Huyan olhou para mim novamente. Seu sorriso não era mais o mesmo de antes quando falava com Jiboda. O presente do nosso aniversário de casamento. Eu recebi. Ela sabia que hoje era nosso aniversário de casamento, mas ainda assim escolheu me humilhar assim. Você pode comer este bolo para mim esta noite, para celebrar nosso feliz casamento? Havia um bolo na mesa, eu não sei quando. Colocado aqui quando Jiboda chegou. Ela levantou os cantos da boca e sorriu. Uma pequena covinha apareceu no canto de sua boca. De fato, ele é tão agradável quanto Liu Huyan disse. Fechei os olhos e respirei fundo. Tentei me acalmar. Liu Huyan, vamos nos divorciar. Um silêncio caiu ao redor. Liu Huyan me olhou profundamente e finalmente balançou a cabeça. Eu não vou me divorciar de você. Prometi que você seria meu único marido nesta vida. Eu não vou me divorciar de jeito nenhum. Isso soava como uma declaração de amor na época, mas agora se tornou uma piada. Se você não se divorciar de mim, eu serei como Jiboda ao lado. E ele? Serei uma amante que nunca terá sucesso por toda a vida? Boda não se importa com o que o mundo pensa. Ele pegou a chave da mão de Jiboda e a colocou casualmente na mesa. Se você quiser, nós três podemos manter o status quo e viver juntos. Eu garanto. Boda nunca mais aparecerá em casa. Fiquei parada, permitindo que Liu Huyan viesse até mim. Os dedos dele acariciaram meus lábios suavemente. Eu costumava adorar essa ação. Isso sempre me fazia perder o controle, e ele me abraçava forte. Ah, sim. Você sempre será a primeira em meu coração. Não se preocupe, ninguém será mais importante do que você. Nem mesmo Boda. Dito isso, Liu Huyan saiu sem olhar para trás. Me tranquei no banheiro. Água fria me molhou, mas eu não senti frio. Fechei os olhos lentamente, e em minha mente, as memórias de mim e Liu Huyan voltaram. Eu não pude evitar. Levantei a mão e me dei um tapa. Com tudo isso, eu ainda não conseguia parar de pensar em Liu Huyan. Quando voltei ao quarto, a foto de casamento na parede, com seu sorriso encantador, parecia zombar de mim. Peguei a tesoura na mesa e, sem hesitar, cortei a foto de casamento. O engraçado é que, mesmo agora, ao encarar a foto de casamento, o que eu estava cortando ainda era só a mim. Meu celular tocou. Eu sei, amanhã é meu casamento, não se esqueça de vir. Antes que eu pudesse pensar, a voz do outro lado disse, não consigo ligar para Liu Huyan. Lembre-se de vir com ele. Todos estão esperando por vocês, um casal de amantes. Somos colegas de universidade. Quando Liu Huyan e eu nos casamos, prometemos solenemente que, se eles se casassem no futuro, certamente iríamos. Desde que eles não se importem, podemos ser meio cunhados e meio cunhadas. Palavras ditas. Não posso mais recusar. Hesitei por um momento, então criei coragem. Ok. No dia seguinte, liguei para Liu Huyan, mas ninguém atendeu. Eu ia desligar o telefone, mas antes, não se atrase hoje. Ouvi a voz clara de Liu Huyan. Respondi. Você não vai entrar? A água vai esfriar. A Ian está esperando por mim para tomarmos banho juntos. Eu avisarei a ele o que você disse. A voz do mordomo Jiboda soava cheia de orgulho e escárnio. Se você sente falta de Ian, eu o lembrarei de voltar mais cedo para te fazer companhia. Afinal, você é a esposa dele legalmente. Meus olhos ficaram um pouco marejados. Depois de desligar o telefone, pisquei e olhei para longe. Por acaso, havia um escritório de advocacia não muito longe. Sentei-me lá dentro, ainda um pouco atordoada. Só quando assinei aquele acordo de divórcio de voluntário e unilateral, é que recuperei a consciência. Então é assim que se sente desistir. Ao sair, ouvi os advogados cochichando atrás de mim. É a primeira vez que vejo alguém vir a um escritório de advocacia só para um acordo de divórcio unilateral. Ela deve estar muito magoada. Saí do escritório de advocacia e suspirei. Afinal, tomar essa decisão não foi tão difícil. Foi só uma palavra de Jiboda.
Quando cheguei à festa de casamento, Liu Hui ainda não tinha chegado. Como você pôde deixá-la vir sozinha? Você não tem medo que a Yan fuja com alguém no caminho? A brincadeira da amiga me deixou sem resposta, só consegui rir sem graça. Ela está um pouco ocupada hoje. Vocês dois são workaholics. Antes, você estava em viagem de negócios ou fazendo hora extra. Agora é a vez dela estar ocupada. Quando vocês terão tempo livre para ter um filho logo? Se não, se a Yan fugir, não venha chorar para nós. Abaixei a cabeça. Não queria mais continuar esse assunto. Hoje é o dia do grande casamento de Jian Shen. Não preciso mencionar meu relacionamento com Liu Huiyan. Para não estragar a festa, apertei o acordo no meu bolso. Além disso, ainda há uma questão pendente entre ela e eu. O último véu de noiva não foi levantado. Quando o casamento estava prestes a começar, Liu Huiyan finalmente chegou. Ah, Yan, você finalmente chegou. Jian Shen correu para cumprimentá-la, mas ele não percebeu. Ji Boda ainda estava ao lado de Liu Huiyan, puxando-o em minha direção. A Yan tem esperado por você aqui há muito tempo. Eu a mantive de olho nele. Ele não deu atenção a nenhuma garota nesse período. Jian Shen ainda estava sorrindo. Liu Huiyan puxou a mão dele e parou de vir em minha direção. Hoje tenho que apresentar mais uma pessoa. Foi então que Jian Shen notou que havia mais alguém ao lado de Liu Huiyan. Olhando de perto, eles até usavam roupas combinando. Ah, Yan. O que? Jian Shen percebeu algo e, depois de olhar para mim, puxou Ji Boda para o lado. Nós não nos encaixamos neste grupo. Por que você não senta ali? Ji Boda parecia um pouco constrangido e se aproximou um pouco mais de Liu Huiyan. Liu Huiyan olhou para mim com um olhar furioso. Eu baixei meus olhos ligeiramente, sem querer mais ver o olhar dela com narinas dilatadas. Ela não precisava competir comigo. Liu Huiyan, para mostrar a todos, agarrou o braço de Ji Boda. Este é Ji Boda, meu namorado. As palavras de Liu Huiyan foram como um raio, chocando as pessoas ao redor. Mas o Jian Shen foi o primeiro a reagir. Ela deu uma risadinha e deu um tapinha no ombro de Liu Huiyan. Embora meu casamento precise ser alegre, você não precisa fazer uma piada dessas para me completar. O Ai ainda está aí. A última frase foi para lembrar Liu Huiyan. Mas como Liu Huiyan poderia se importar com tudo isso agora? Eu não estou brincando. Eu realmente gosto de Boda. E estou genuinamente com ele. Desta vez, trouxe Boda para que todos o conhecessem. Inúmeras vezes, a humilhação foi direcionada a mim. Eu não me importava mais. Minha dignidade já havia sido pisoteada por Liu Huiyan. Mas alguma humilhação agora não faz diferença para mim. Ah, Yan, essa piada não tem graça. O rosto de Jian Shen ficou sombrio. Não importa qual seja sua relação com ela, mas este é o meu dia de grande alegria. Você traz alguém tão inadequado. Isso é muito desagradável. Ao redor, havia muitos ex-colegas de classe. Alguém sorriu. Ah, Yan, mesmo que você tenha brigado com o vovô, não precisa aborrecê-lo assim. Deixe-o pedir desculpas a você. Você o perdoa desta vez, tudo bem. Ji Boda ouviu as palavras de todos. Ele deu um passo para trás. Desculpe, fui eu quem arruinou o clima de todos. Eu vou primeiro. Não, você não vai. Liu Huiyan agarrou a mão de Ji Boda com força. Ela não cedeu. Você não vai dizer uma palavra? Liu Huiyan, a humilhação que eu sofri dela não foi suficiente? Jian Shen mudou o assunto para mim. Ela me encarou. Em seus olhos, havia uma pitada de ameaça. Finalmente, ela não estava mais tão fria. Mas é uma pena que essa raiva, ou seja lá o que for, agora, aqui, não faça diferença para ninguém. Nada disso é por minha causa. Não tenho para onde recuar, nem para onde ir, ao tocar naquele contrato no meu bolso. Lembrei-me novamente que hoje é o dia de grande alegria de Jian Shen. Não seria bom incomodá-lo neste momento. Eu sorri. Todos vocês me entenderam mal. A Yan e eu somos apenas amigos agora. Terminamos há muito tempo. Todos os colegas ficaram chocados. Ninguém disse nada. Eu realmente não queria causar problemas neste dia. Mas eu realmente não esperava que Liu Huiyan trouxesse Ji Boda. Eu levantei minha taça de vinho. Eu me autopunirei com 3 taças. Aí, a taça de vinho ainda não chegou aos meus lábios. Foi tirada de mim por Liu Huiyan. Eu bebo por você. Tenho alergia a álcool. Isso aconteceu na época da faculdade, quando Liu Huiyan descobriu. Era o aniversário dela naquele dia, e muitas pessoas a incentivaram a beber. Lembro-me que naquele dia ela estava menstruada. Eu gostava de Liu Huiyan há muito tempo, mas tinha medo e só podia guardar para mim.
A gentileza dos colegas era difícil de recusar, e Liu Huyan não queria estragar a diversão. Ela pegou taça após taça de vinho. Eu bebi por ela. Naquele dia, eu era como Liu Huyan hoje, peguei a taça de vinho da mão dela. Depois de algumas taças de vinho, fiquei como um camarão cozido. Você tem alergia a álcool. Então por que você bebeu por mim? O entorpecimento do álcool, o clima efervescente. Eu me declarei. Liu Huyan, eu gosto de você. Tudo bem. Eu estava com ele por causa daquela bebida, e então? Ele pegou o meu copo. Naquele momento, eu não sabia o que ele estava pensando. O copo tocou o vinho de Liu Huyan. Pensei que agora ele não deveria beber. As palavras de advertência estavam prestes a sair. Mas Jiboda pegou o copo da mão dele. Yan, você está grávida, não pode beber. Todos os olhos se voltaram para mim. Os olhos de Shen Zhen se arregalaram. Aie! Eu sabia o que ele estava pensando, mas naquele momento eu só conseguia dar um sorriso amargo. Eu estou grávida. Liu Huyan acariciou suavemente seu abdômen, com ternura no rosto. Ter este filho novamente. É a honra da minha vida. Hoje estou aqui para compartilhar a alegria de Boda e minha com todos. Os olhares dos convidados continham um toque de simpatia. Liu Huyan segurou a mão de Jiboda. Obrigado, Boda, por me dar este filho. Eu te amo. Eu não sei como saí da festa de casamento. Só me lembro que todos correram para parabenizar Liu Huyan. O céu começou a nevar. Esta foi a primeira neve do dia. Na verdade, Liu Huyan e eu tivemos um filho antes. Naquela época, éramos recém-casados. Quando Liu Huyan me deu a notícia, eu estava em viagem de negócios no exterior. Naquele dia, larguei tudo e voltei para casa. Naquele dia também estava nevando, como hoje. Assim que desci do avião, recebi um telefonema do hospital. Senhor Guier, sua esposa está em cirurgia no hospital. Ela sofreu um acidente de carro a caminho de me buscar. O bebê se perdeu. Teremos mais filhos no futuro. Só pude consolar Liu Huyan assim, embora esse assunto tenha passado gradualmente. Eu sabia que Liu Huyan nunca se esqueceu disso. Por causa disso, ela começou a evitar contato comigo. Eu sabia que ela estava me culpando. Se eu não estivesse viajando e ela não tivesse vindo me buscar, talvez tudo fosse diferente. Um toque de celular interrompeu meus pensamentos. Era a mãe de Liu Huyan. Yan, venha jantar em casa amanhã. Yan disse que tem uma grande notícia para nos contar. Eu queria recusar, mas ouvindo a alegria evidente na voz da mãe de Liu, eu cedi. Tudo bem. Quando cheguei à casa de Liu Huyan já estava sentada no sofá. Jiboda também estava sentada ao lado dela. A atmosfera em toda a casa era sombria e opressora. Eu de repente entendi. Qual era a tão falada grande notícia de Liu Huyan? Vendo-me chegar, Jiboda levantou-se ativamente. Sente-se. Liu Huyan puxou a mão dele e o fez sentar novamente. A mãe de Liu aproveitou o comportamento íntimo deles para franzir a testa, mas finalmente não disse nada. O pai de Liu estava sentado ao lado, com um cigarro na mão. Ele estava prestes a acendê-lo, mas o guardou apressadamente. Parecia que todos sabiam. Sentei-me casualmente no canto mais afastado. A mãe de Liu me serviu um copo d'água. Yan, beba um pouco de água primeiro. Esta foi a primeira vez que a mãe de Liu foi tão educada comigo. Antes, ela sempre dizia, se você quer água, sirva-se. Obrigado. A mãe de Liu provavelmente percebeu minha distância e ficou ali sem jeito. Liu Huyan, sem se importar com os outros, arrumou o vestido de Jiboda. O senhor Liu tossiu. Liu Huyan então se conteve, mas ainda apertava a mão de Jiboda. Yan, vocês dois ainda não têm filhos por causa do que aconteceu antes. Agora que a Yan finalmente está grávida. A criança é inocente, não é? Eu entendi o que a senhora Liu queria dizer. Segurei meu copo d'água e fiquei em silêncio. Essa criança, fazer o aborto também causaria danos irreversíveis a ele. Acho que você definitivamente não quer que ele sofra essa dor novamente. Yan, depois que o bebê nascer, posso deixar a criança com o Sr. Bu. Vendo que eu continuava em silêncio, finalmente suspirou. Yan, deixa Yan ficar com a criança. Ele cometeu um erro, mas essa criança, de qualquer forma, é filha de Yan. Gushu, na verdade, eles já tinham planejado. Ok. Minhas palavras fizeram Liu Huyan suspirar de alívio. Ele não esperava que eu concordasse tão prontamente. Yan, voltarei para casa mais vezes a partir de agora, para você e o bebê. Antes que ele pudesse terminar, eu peguei o acordo de divórcio que estava no meu bolso e já estava amassado pelas minhas mãos. Eu já assinei. Você assina.
Vamos nos divorciar. Eu não quero nada. Ao ouvir minhas palavras, os olhos de Jiboda brilharam, mas o corpo de Liu Huyan congelou instantaneamente. Ayan, não me ameace com o divórcio. Contanto que você guarde este papel, posso fingir que você nunca disse isso. O Sr. Liu também se levantou. Ayan, podemos conversar sobre qualquer coisa com calma. Não fique sempre falando em divórcio. A família em harmonia próspera. Eu sorri. Ou assine. Ou entrarei com uma ação de divórcio. A lua de sangue lá fora flutuava cada vez mais. Liu Huyan veio correndo. Eu nunca pensei em me divorciar de você. Olhando para a neve caindo sobre ele, de repente pensei em quando eu estava secretamente apaixonada por Liu Huyan. Ouvi acidentalmente ele dizendo a um amigo que queria ver a neve. É uma pena que ainda seja verão. Se alguém pudesse me fazer ver a neve, eu me casaria com ele. Pedi a um amigo para providenciar uma máquina de neve e pedi ao amigo de Liu Huyan para ajudá-lo a sair do dormitório. Ele então desceu. A neve caiu sobre ele. Naquele momento, quando a neve caiu sobre ele, pensei que ele estava destinado a compartilhar a neve de Tonglin. Com isso, teríamos envelhecido juntos. Infelizmente, a pessoa com quem ele passaria a vida não é mais dele. Aproveitando o tempo para tirar a neve do corpo, eu organizei minhas emoções. Encontre um tempo e se mude. A casa em que estou é a que meu pai me deixou. Não é um bem conjugal. Cuide bem. Ele finalmente conseguiu arrancar uma frase da garganta. Desculpe. Agora, dizer desculpe. O que mais adianta? Assinarei o acordo de divórcio. Eu fiz errado com você. Que bom. Eu também não quero que isso se torne muito feio. Afinal, já amamos. Acho que ele lutou muito antes de finalmente dizer: você pode me deixar a casa? Eu não esperava que ele tivesse saído correndo atrás de mim por isso. O bebê vai nascer logo. Eu e Boda ainda precisamos de um lugar para morar. A casa de Boda foi feita por Liu Huyan. Embora eu tenha escolhido sair do Tibete em silêncio, as ações da empresa ainda são meus bens de casamento. Eu sugeri isso quando casamos. Queria dar 50% das ações da empresa para Liu Huyan. Eu gosto de você. Não do seu dinheiro. Com a resistência dele, isso foi feito. Não esperava que se tornasse meu refúgio. Não, mas se a casa você não me der, os outros vão pensar que fiz algo errado. Nem consegui uma casa. Então o que ele pensava era para o Yo-Yo. Eu mesma não me importo. Afinal, eu fiz algo errado. Mas meus pais serão ridicularizados. Além disso, o mês desta criança é mais fácil às pessoas. Eu entendi de repente. Então vocês sugeriram que a criança me chamasse de pai e usasse meu sobrenome, tudo para proteger o nome da sua família? Certo. Liu Huyan não disse nada. O entorno ficou em silêncio. A neve e o vento ficaram cada vez mais fortes. Eu sempre quis estender a mão para Liu Huyan, enxugar o sangue nos cantos dos olhos. Um impulso. Não posso te dar a casa. Kui disse. Ao voltar para casa, tirei a foto do nosso casamento da parede, junto com todos os itens de casal em casa e de Liu Huyan. Joguei tudo fora. Olhando para o quarto ligeiramente vazio, caí no sofá e adormeci profundamente. Em um sonho, voltei vagamente à época em que estava em Mianyou. Segurei firmemente a roupa da minha mãe. Não me abandone. Ela acariciou a barriga de Mu Weiwei, que havia crescido um pouco, e finalmente soltou minha mão. Aie, Kui disse. Viva bem com seu pai a partir de agora. A cena mudou, e Liu Huyan estava segurando minha mão. Aie, a partir de agora, estarei ao seu lado. Ela disse, eu nunca mais vou te deixar sozinho. Acordei com lágrimas nos olhos, e Liu Huyan estava de pé na minha frente. Havia várias malas ao lado dela, provavelmente coisas que ela acabará de arrumar. Ela se inclinou lentamente. Estendeu a mão para enxugar as lágrimas dos meus olhos. O anel de diamante na mão dela já havia sido trocado. Aie, Kui disse. Seu estômago não é bom, lembre-se de comer a tempo. Liu Huyan costumava gostar de cozinhar. As coisas na cozinha foram todas limpas por mim ontem à noite. Ele deve ter percebido que eu não comi. Mas já chegamos a esse ponto. Por que ele ainda se preocupa comigo? Olhando para as costas dele se virando para ir embora. Vagamente se fundiram com as costas da minha mãe. Desta vez, estou sozinha novamente. Saí da casa. Aqui estão todas as memórias de Liu Huyan e eu. Não quero mais ser um intruso. Liu Huyan e eu combinamos de ir buscar o certificado de divórcio em uma semana. Nesta semana, dirigi sozinha para cidades vizinhas. Aí, depois que terminarmos tudo, vamos viajar, ok? Começando por Jianshen.
o mais afastado. Liu Huiyan e eu não tivemos lua de mel. Naquela época, ele aceitou um caso. Aí, temos tantos dias pela frente, podemos viajar pelo mundo juntos. Eu sempre esperei ele terminar o trabalho. Naquela época, ele devia estar no auge do estresse. Ele me via sempre ao lado dele e perguntava impacientemente: Senhor Fu, você não tem mais nada para fazer? Tem uma empresa. Você vai esperar até comer tudo e não sobrar nada? Reflete. Ele estava certo. Eu quero dar a ele uma vida melhor. Comecei a me dedicar ao trabalho de corpo e alma. Mas depois, ele reclamava que eu era ocupada, que eu não o entendia, que eu não podia acompanhá-lo. Preparada? Uma voz me tirou dos meus pensamentos. O paraquedas já está nas suas costas. Tem certeza que quer descer sozinha? Eu respondi com um. A porta da cabine se abriu. Hoje o dia está excepcionalmente claro. Com uma frase de comando, fui empurrada para fora. Não sei se foi por causa do paraquedas, não senti o vento, apenas vi as cenas da minha vida passada. Num instante, tudo se foi. Eu adorava paraquedismo antigamente, e até trouxe Liu Huiyan uma vez. Mas ela estava assustada no meu colo, tremendo. Vovô, não faça mais essas coisas perigosas, tá bom? E se algo acontecer com você, o que eu faço? Desde então, eu nunca mais pulei de paraquedas. Tudo que Liu Huiyan não gostava, eu abandonei. Abandonei tanto que, no final, esqueci quem eu era, com as cenas de eu e Liu Huiyan juntas. Na minha mente, se desintegrando um instante após o outro. Fechei os olhos, abri-os. Abri o paraquedas. A vista deslumbrante se apresentou. Desta vez, quero me reencontrar. Em Jianshen, comprei outra casa. É um ótimo lugar para passar a aposentadoria. Pensei em vender todas as partes da minha empresa e viver em Jianshen. A primeira metade da minha vida foi muito cansativa. Nos dias restantes, quero viver bem. O telefone tocou neste momento. Era um número desconhecido. Vovô, uma voz familiar me fez tremer. Você pode vir ver sua mãe pela última vez? Na cama do hospital, minha mãe estava cheia de tubos. Ao me ver, o monitor mostrou que ela ficou mais animada. Vovô, finalmente posso te ver de novo. Na verdade, eu já tinha visto minha mãe antes. Foi quando meu pai acabou de falecer. Eu não encontrava minha mãe e fui mandada para um orfanato. As crianças no orfanato não gostavam de novos vizinhos, com medo de que mais uma pessoa roubasse a chance de adoção que eles tanto esperavam. Antes da meia-noite, minhas cobertas sempre sumiam sem motivo. Não tinha jeito. Eu só conseguia me encolher num canto. Quando a diretora não estava por perto, eles me chutavam e batiam juntos. Quando fugi, estava todo machucado. Diante de mim, havia um pão jogado por um menino. Você não come há 3 dias? Peguei o pão do chão e o devorei. Mas o menino começou a chorar. Mãe, ela me bateu. E roubou o meu pão. A mulher que veio pegou a bolsa e me jogou, chutou minha perna sem dó. Mas eu a reconheci de cara. Ela é minha mãe. Mãe, mãe. Em resposta, outro chute. Sou eu, aí. Fiquei com medo dela não me reconhecer. Eu disse rapidamente, mas ela só hesitou. Depois, abraçou o menino e se virou para ir embora. Mãe, sou eu, aí. Mãe, ela correu ainda mais rápido. Mamãe estava muito fraca. Até a fala saía hesitante. Eu fiquei sentada ali, olhando para ela. Aí. Antes, a culpa era toda minha. Seu irmão se foi. Agora eu também vou. Ela segurou minha mão com força. Aí, pode me chamar de mãe mais uma vez? Eu fui separando a mão dela lentamente. Minha mãe já morreu há muito tempo. No dia em que ela me abandonou de novo. No dia em que ela me reconheceu, mas abraçou o filho dela e fugiu correndo. Ele já morreu. Aí, você ainda me odeia? Você deveria me odiar. O quarto ficou silencioso. Não sei quanto tempo passou. O monitor cardíaco apitou. O médico entrou. Eu vi o corpo da minha mãe se mover. Ela parecia ter aberto os olhos, a mão levantada levemente na minha direção. Oxigênio cobrindo o rosto cheio de muco. Mas eu ouvi. Ela disse, aí. Você tem que viver bem. Combinei com Liu Huiyan, na véspera do divórcio. O telefone de Jiboda tocou. Senhor Gu, não se esqueça de amanhã. Eu sei. Ele só veio me lembrar, mas não precisava. Nesse período, eu pensei em tudo e finalmente desisti de Liu Huiyan. Entre nós, era apenas um capítulo virado. Espero que você cumpra sua palavra. Afinal, você não pode dar a Yan tudo o que ela quer. Jiboda veio me provocar. Eu respondi com um som.
Espero que você possa dar a ela tudo o que ela quer. Naturalmente, depois de desligar, arrumei minhas coisas. Voltei para onde morava antes. Assim que cheguei à porta de casa, vi Liu Huyan. Ela estava parada do lado de fora, um pouco sem jeito. Você trocou a senha. Desde que me mudei, troquei as fechaduras e a senha da casa. Sim. Não quero visitas indesejadas. Antes, Ji Boda era o visitante indesejado. Agora, Liu Huyan é. Ela estava em uma situação constrangedora. Enquanto eu entrava no quarto, ele estava distraído. Só quando lhe estendi o copo d'água é que ele voltou a si. Você se mudou. A maioria dos móveis está coberta com um pano. Dá para ver que eu já saí. O copo d'água tremeu um pouco na mão dele. Yan, você não quer me ver assim? Não sei porquê, mas senti a dor dele. Mas agora já fiz o que ele queria. Saí do mundo dele. Por que ele está se sentindo pior? O celular de Liu Huyan tocou neste momento. A voz de Ji Boda veio do telefone. Yan, por que você ainda não voltou? Ele tirou a roupa e está te esperando. Uma leve vermelhidão apareceu no rosto de Liu Huyan. Eu já estou voltando. Ela baixou um pouco a voz. Ok, eu também te amo. Ela se virou e viu meu rosto inexpressivo. De repente, ela ficou sem graça. Joguei o copo que ela usou diretamente no lixo. Pode ir agora. O pai do seu filho está te esperando. Eu desci do carro. Não se esqueça do nosso encontro no cartório amanhã. Ela franziu os lábios, querendo dizer algo, mas no final, apenas disse, ok. No dia em que fui buscar a certidão de divórcio com Liu Huyan, não sei se foi por não ter dormido bem ontem à noite, mas seus olhos estavam fundos. Yan, na verdade, não precisávamos chegar a esse ponto. Eu sorri. Entreguei a certidão de casamento e uma série de documentos aos funcionários. Divórcio. Por favor, façam o mais rápido possível. No momento em que peguei a certidão de divórcio, os olhos de Liu Huyan estavam avermelhados. Parecia que ela estava emocionada. Yan, podemos continuar amigos? Eu não disse nada, apenas olhei para trás dele. Era Ji Boda, que tinha chegado sem ser convidado. Yan, ele parecia impaciente. Ele abraçou Liu Huyan por trás. Podemos nos casar agora. Liu Huyan esqueceu sua tristeza anterior, virou-se e ficou na ponta dos pés. Deu um beijo no rosto de Ji Boda. Ok. Ji Boda olhou para mim. Senhor Gu, desculpe. Hoje é um dia de sorte para nós, então Yan e eu decidimos hoje. Vocês vão se casar imediatamente após o divórcio. Embora eu não entendesse o significado de ele ter vindo até mim para fazer essa encenação. Ainda assim, sorri educadamente para ele. Então desejo a vocês uma vida longa e feliz. Meu olhar caiu sobre o nome do presente de Liu Huyan, que vocês tenham muitos filhos e netos. Quando cheguei a Jianshen, o telefone de Liu Huyan tocou. Eu não queria atender, mas ele continuou ligando. Era como se ele não fosse desistir se eu não atendesse. O que foi? Onde você está? Ele devia estar bêbado. Mesmo através do telefone, eu podia sentir o quão chateado ele estava. Por que você ainda não veio me buscar? Eu quero um abraço. Antigamente, quando Liu Huyan bebia, ele sempre gritava para eu ir buscá-lo. Quando eu aparecia, ele pulava em cima de mim. Ela se esfregou em mim, pedindo um abraço. Você ligou para a pessoa errada. Não, é o vovô que eu estou procurando. Você pode vir me buscar? A voz do mordomo respondeu rapidamente do outro lado da linha. Yan, por que você bebeu tanto? Você esqueceu que está esperando um filho? Eu não esperei que ele continuasse a falar. Desliguei o telefone. A questão de Liu Huyan não tem mais nada a ver comigo. Para evitar que Liu Huyan ligasse novamente, eu bloqueei o telefone dela. Esses últimos dias, realmente ficou muito mais tranquilo. Depois de resolver tudo da empresa, aproveitei para colocar a casa à venda. Yan, você vai vender a casa? Jianshen ligou. Sim, por que não vende para nós? Eu não recusei. Assim, a minha ligação com eles estaria completamente rompida. Depois de falarmos sobre a casa, ele ainda não conseguiu deixar de mencionar Liu Huyan. O que aconteceu entre você e Liu Huyan? Está tudo bem, apenas nos divorciamos. Eu suspirei. E me lembrei do tempo que passamos na escola. Eu não esperava que vocês terminassem assim. Na juventude, pensávamos em para sempre, mas as pessoas sempre crescem. Para sempre depois de crescer pode não passar de 1 ou 2 anos, ou até mesmo 1 ou 2 dias. E aqueles sonhos já foram enterrados. De manhã cedo, recebi inúmeras chamadas perdidas e mensagens no meu celular. Guiê,
Onde você está? Guiê. A Ayan se meteu em problemas. Venha rápido. Antes que eu terminasse de ler a mensagem, a mãe de Liu ligou. Vovô. A voz da mãe de Liu estava chorosa. Venha para o hospital ver a Ayan. Ela teve um problema. Quando cheguei ao hospital, já era o dia seguinte. Liu Huyan estava deitada na cama, pálida, sem vitalidade alguma. Vovô, você finalmente chegou. A mãe de Liu me viu. Ela imediatamente veio ao meu encontro. Ao ouvir minha voz, Liu Huyan também voltou a si. Vovô, você veio. Lágrimas escorriam incontrolavelmente dos cantos de seus olhos. Ela se esforçou para se levantar da cama. Vovô, foi tudo culpa minha antes. Eu não sabia que Jiboda faria isso. A mãe de Liu segurou Liu Huyan, secando as lágrimas dos seus olhos. Ayan, seja boazinha. Você não pode chorar agora. Descanse bem. O pai de Liu, que não tinha falado nada, me puxou para fora. O filho de Ayan se perdeu. Vendo a aparência abatida de Liu Huyan, eu também tinha uma ousada suposição. Aquele desgraçado do Jiboda, desde o começo, só estava interessado no dinheiro da família Liu. Mas ele não esperava. Nossa família Liu não tem dinheiro nenhum. Todo esse dinheiro é seu. Até depois de se casar com Ayan, ele só descobriu que toda a sua empresa era patrimônio pré-nupcial, e a casa também não foi deixada para Ayan. A casa que você deixou para Ayan, minha mãe e eu, o Sr. Liu sentiu que chamar de mãe não era apropriado e suspirou, mudando o termo. O dinheiro da aposentadoria que minha tia e eu juntamos, tudo foi levado por ela. Não é só o dinheiro. E o que isso tem a ver com Liu Huyan? Vendo minha aflição, o Sr. Liu suspirou. Liu Huyan percebeu que Jiboda estava agindo de forma estranha e a perseguiu naquele dia, mas ela não esperava que esse canalha a agredisse. Não admira que eu vi ferimentos no rosto de Liu Huyan mais cedo. Ayan não aguentou essa humilhação e a perseguiu quando ela entrou no carro. Mas aquele animal atropelou ela de carro no final. O Sr. Liu limpou lágrimas dos cantos dos olhos. Pobre Ayan. Ela nunca poderá ser mãe nesta vida. E Jiboda? Quando Liu Huyan se confessou para mim, eu já tinha especulado sobre os pensamentos de Jiboda. Mas na época, eu não podia dizer nada. Afinal, de qualquer forma, Liu Huyan não acreditaria, e pensaria que eu estava tentando criar discórdia. Jiboda foi preso. Ouvi dizer que ele está envolvido em vários casos de desvio de dinheiro e está aguardando o julgamento. Respirei aliviado. Ayan. O Sr. Liu olhou para mim bobamente, balançou a cabeça e voltou para o quarto. O dinheiro da família de Liu Huyan ainda não chegou. Só posso ajudar Liu Huyan pagando as despesas médicas adiantadas, como um último adeus ao meu casamento fracassado. Quando eu estava saindo, a senhora Liu veio atrás de mim. Ayan, antes era tudo culpa da nossa Ayan. Ela te magoou. Agora ela recebeu a punição dela. A amizade de vocês há tantos anos, ela talvez também ache difícil desistir. Ela fez uma pausa antes de continuar. Dê uma chance a Ayan, recomecem, ok? Por favor, tenha pena dela, ok? Olhei para trás da senhora Liu. Liu Huyan estava apoiada na parede, a uma curta distância, olhando para mim com expectativa. Desculpe. Eu balancei a cabeça. Você nem consegue ficar de pé agora. O Sr. Liu ajudou Liu Huyan a se levantar. A senhora Liu ficou parada, sem saber se deveria me segurar ou ajudar Liu Huyan. Disse. Depois de dizer isso, me virei e saí. Atrás de mim, ouvi os gemidos fracos de Liu Huyan. Ayan. Depois que voltei para Jianshen, a família Liu ligou para mim várias vezes. Pensando que, de qualquer forma, isso precisava ser resolvido, atendi o telefone. Ayan, por favor, tenha pena da Ayan. Venha vê-la. Ayan realmente sabe que errou. Eu não disse nada, apenas ouvi a outra parte falando intermitentemente. Jiboda já foi preso e condenado. A criança se foi também. A criança se foi também. Liu Huyan também recebeu a punição dela. Você pode se sentir aliviada agora? Acontece que eles pensaram que eu ainda estava ressentida. Eu ri levemente. Eu nunca fiquei brava com Ayan. Que bom, que bom. Senti o alívio deles. Eu simplesmente não amo mais Liu Huyan. Depois de desligar o telefone, eu decidi mudar meu número de telefone diretamente. Minha empresa já foi vendida, e a casa também foi vendida. Não preciso mais ter contato com aquele lado. É hora de eu viver a minha vida.